Bem-vindos à nossa oficina sobre a ansiedade na vida adulta. Aqui eu quero mostrar para você como que a gente faz para trabalhar essa demanda usando uma abordagem aí muito eficaz, muito eficiente, utilizada, acredito que por muitos de vocês, que sabem que você está começando. Eu uso essa abordagem desde a faculdade ainda, que é a famosa TCC, ou seja, terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, a gente vai falar sobre esse assunto, sobre esse tema, como manejar essa demanda na clínica, qual a principal ferramenta e o passo a passo dela. A gente vai ver tudo aqui agora na nossa oficina. Você que está aqui ao vivo, está chegando, me fala aqui de onde você está me vendo. Você que está na reprise também, comenta aqui de onde você está me assistindo, tá? Vamos lá? Vou compartilhar aqui o slide que aparece para você, eu vou ficar passando ele aqui para o lado. Qualquer dúvida, pergunte, só não fique com ele, tá bom? Vamos lá. Então, mais uma vez, bem-vindos. Vamos seguindo aqui para o lado, para a gente conversar um pouquinho. A gente vai falar sobre esse assunto, mas deixa eu só me apresentar para você, talvez você não me conheça. Prazer, eu me chamo Priscila Guiar, sou psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia e especialista aí na TCC, tá? E já há vários anos, eu ajudo outros colegas de profissão dentro da área da psicologia, inclusive aqui no Brasil e fora também, talvez você seja um desses também, atuando aí diretamente na nossa prática clínica, trazendo muito conteúdo, muita informação para reforçar a nossa prática, para contribuir. Tem aqui os meus contatos, o meu Instagram, quer conhecer um pouquinho melhor meu trabalho, o que eu faço, saber de TCC, saber dicas, técnicas, ferramentas, vai lá no meu Instagram, que é o @PriscilaGuiarP. Tem meu WhatsApp, você pode falar comigo, com alguém da minha equipe. Tem um e-mail também, tá aí o meu nome, o meu CRP. Fique à vontade para vir me conhecer um pouco mais, tá? E aqui a gente vai falar, então, sobre esse assunto, que é a ansiedade na vida adulta, com o olhar da TCC para a nossa prática clínica, tanto em um consultório físico ou no atendimento online. Tem muita coisa que a gente vai ver aqui e agora, tá? Deixa eu passar aqui meu slide para o lado, e aí você pode acompanhar melhor do que só ficar me ouvindo. E eu quero começar aqui com você fazendo uma pergunta. Responde aqui para mim, aqui no chat, você que está ao vivo ou na reprise, qual desafio ou maior desafio você encontra ao tratar a ansiedade hoje aí no seu atendimento, no seu consultório? Conta aqui para mim. Eu vou te mostrar alguns que eu já vivenciei, né? Talvez sejam os seus também, não sei, mas eu quero compartilhar. Mas eu queria que você me falasse, você que já atende aí na faculdade, no estágio, já está atendendo, está começando, atende, já atendeu algum paciente? Alguém já atendeu paciente com ansiedade? Ou está atendendo? Comenta aqui para mim, por favor. Alguém atende, já atendeu? E a gente sempre vai encontrar desafios, né? Tem muitos desafios. Eu queria saber se você já passou por algum desafio e qual é esse seu desafio ou maior desafio na hora de atender um paciente com quadro ansioso. A Carla falou que ela já atendeu. Quem mais? A Giovana está atendendo. Quem nunca atendeu também pode comentar. Você que já atende, está atendendo, a Giane também falou. Qual é a sua maior dificuldade? Vamos lá. Graziele falou assim, ó. O desafio, ou eu falei dificuldade, o desafio, é lidar com o imediatismo do paciente em resolver o problema. Quem mais já passou por isso? Vou levantar as duas mãos. O Luiz tem uma agenda para a próxima semana. Olha aí. Então, vamos pegar a ideia aqui, Luiz. Espero que te ajude, tá? A Rita falou que está atendendo. Você que está atendendo, qual é hoje o seu maior desafio? Eu tenho vários aqui para compartilhar com você. Por exemplo, o paciente não faz as tarefas de casa. Isso vai além do quadro de uma ansiedade, né? Muitos pacientes, a gente encontra essa dificuldade. Eu ouço principalmente essa questão, esse desafio lá nas supervisões que eu faço, né? Os colegas me contam, Pri, uma das minhas maiores dificuldades é isso, eu passo o exercício, a tarefa de casa, e o paciente não faz. Essa também é um desafio na hora de atender o paciente com ansiedade. Outro desafio, crise de pânico, rigidez do pensamento ansioso, não sei por onde começar,
alguns desses desafios você já passou ou está passando para quem está atendendo? Ou não também, né? Pode ser que você fale assim, não, Pri, eu nunca passei por isso. Que bom que você nunca passou, espero que você nunca passe, mas é muito comum disso acontecer. Então, aqui eu queria começar falando por isso, sobre essa questão aí desses nossos desafios, tá? Conta aqui para mim o seu maior desafio. Fala aqui, deixa eu ver aqui no chat, deixa eu voltar. Quem está chegando, bem-vindo, viu? Aproveita e pega o link aqui da nossa oficina e manda aí para 1, 2, 3 colegas psicólogos, coloca em grupos que você faz parte também e traz ele para cá. Ó, não faz as tarefas e quer resultado imediato. Quem já passou por isso? É mais um desafio, Giovana. Realmente isso acontece. Então, esse é o primeiro ponto para a gente entender. Por que esse paciente, aqui a gente vai falar de um paciente em quadro de ansiedade, ele não faz, eu não consigo trabalhar com ele em sessão, é entender esses desafios, essas dificuldades que a gente encontra no atendimento. Isso precisa estar consciente, precisa estar claro para mim, para você, para o nosso paciente também, e claro, fazer essa devolutiva para ele, tá? Tranquilo até aqui? Esse é o primeiro ponto que eu queria dividir com vocês aqui sobre essa questão aí dos desafios, das dificuldades, dos problemas que a gente encontra, tá? Outra coisa também, ó, eu não coloquei no slide, mas eu queria dividir com você. Dificuldade do paciente aplicar técnica fora da sessão. Alguém já passou por isso? Aquela sensação de que o tratamento como um todo está parado, estagnado, estacionado. A busca por uma abordagem, né, que vai além de apenas conversar. Lembrando, inclusive, falando sobre isso, a terapia não pode ser apenas conversa, não pode ser apenas desabafo. Claro que ela vai acontecer muito isso, né? Mas não pode ser apenas, tá? Precisa aí ter outras questões envolvidas no processo, precisa de fato ter um tratamento. Então, esse é o primeiro ponto dos desafios. E aí eu quero trazer essa ideia para você. A TCC, ou seja, a terapia cognitivo-comportamental, ela é muito prática. Ou seja, ela de fato, apesar de ser uma teoria, tem ciência, tem estudo, ela foi desenvolvida lá na década de 60 pelo Aaron Beck, com foco na depressão, origem, tratamento. A gente já falou sobre isso em alguma outra oficina, né? Mas ela não é apenas uma teoria. Ela é o quê, gente? Anota aí. Ela é um mapa estruturado. Ela oferece previsibilidade, clareza para mim, para você, ao tratar um paciente com ansiedade. E, claro, se ela me traz, presta atenção, ela me traz uma previsão do que a gente vai trabalhar com ele em sessão, uma clareza, uma estrutura, naturalmente, o que acontece? Aparece para você no slide, né? Combate aquela sensação da gente estar perdido na hora de atender. Então, esse ponto também é fundamental na hora da nossa prática clínica, na hora da nossa atuação. Saber que a TCC não é apenas uma teoria, ela é muito prática e ela tem muita clareza, muita estrutura, o que, claro, facilita, traz muita clareza para um processo como um todo, tá? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui no chat. Você que está na reprise, né, não tem como interagir tanto assim como a gente está aqui agora, mas você pode também deixar aqui a sua dúvida, fazer a sua observação, mandar a sua pergunta, compartilhar a sua experiência, tá? Deixa eu ver aqui, voltar aqui um pouquinho no chat. A Giovana tinha falado, né, comentado aqui. Não faz as tarefas e quer resultados imediatos, é um desafio. Diz que não consegue, o paciente, quem falou foi a Liliane. Vou atender hoje o paciente, gostaria de uma ajuda sua, Priscila. Giane, você está no lugar certo. Espero que eu consiga te ajudar. Vou te mostrar aqui a principal ferramenta para você trabalhar com qualquer paciente em quadro de ansiedade, tá? Fica aqui comigo até o final. Tem brincadeira também, gente. Terapia é ciência também, Luiz, muito bom para autoconhecimento. De fato é quando o paciente ele se conhece, né? Ele entende o seu funcionamento, como que ele vive nesse mundo de meu Deus, e entende as questões que estão ali atrapalhando a vida dele. Naturalmente as coisas fluem, né? Uma melhora acontece, a evolução da terapia também. É um ponto fundamental também. Muito boa a observação do Luiz, tá? Tranquilo, gente?
Me conta aqui, fala aqui para mim, você está tranquila até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? A gente vai ver que exercício prático, tá? Pode comentar aqui no chat, pode mandar aqui para mim. Eu vou seguindo aqui no meu slide para a gente caminhar, tá bom? Quando a gente fala de ansiedade, é que a gente está falando de um público muito específico, que são os adultos. Eu não vou falar aqui, focar muito. A gente até trabalha algumas questões, mas a gente não vai falar nesse momento da criança, do adolescente. Estou falando do público adulto, né? É importante que a gente entenda a raiz do problema. É claro que a ansiedade, como um todo, ela tem essa raiz que eu vou mostrar para você aqui. Mas para cada, a gente vai percebendo com a prática, alguém que atende criança ou adolescente, a gente vai vendo que muitas coisas se repetem, mas com características um pouquinho diferentes. Justamente pela fase de desenvolvimento desse seu paciente. Se ele é uma criança, a ansiedade vai ser de um jeito, um adolescente, um adulto. Aqui a gente vai focar no adulto. Essa é a proposta da nossa oficina. E qual é a raiz? Anota aí. A raiz do problema da ansiedade numa pessoa, num paciente, um indivíduo adulto, é o ciclo do pensamento ansioso, ou ainda a evitação. Nunca mais se esqueça disso. Quem vai atender ainda, né? Semana que vem, o colega comentou, lembre disso e ensine isso para o paciente. Existe um ciclo que é a raiz do problema do paciente, que é, e eu vou repetir, o ciclo do pensamento ansioso ou a evitação. Essa é a raiz do problema de uma pessoa, de um paciente ansioso, tá? Eu falo muito paciente, quem me acompanha, né, já ouviu falar, e eu sei que muitos colegas, inclusive alunos lá dos nossos cursos de básico, avançado em TCC, chamam de cliente e tá tudo certo. Aproveita e me conta aqui, você costuma chamar de cliente, de paciente, como é que você fala? Como que você se sente aí mais confortável, mais à vontade para falar? A gente vai ver um exemplo do que eu estou falando aqui, que torna mais claro todo esse ciclo, como é que funciona esse ciclo. A gente vai trazer aqui já no próximo slide um exemplo para ficar mais claro ainda, tá? Deixa eu ver aqui, ó. A Luzinete falou que ela atende adolescente. O Luiz falou que chama de paciente. A Giovana também atende adolescente. A Grazi também está atendendo uma. Evelyn está chegando, boa tarde, muito bem-vindo. A Jane tinha falado que sim, tranquilo, acho que nenhuma dúvida, né? Até aqui tranquilo? Sim, tranquilo. Então, vamos seguindo aqui com a nossa aula. Não sei se o Fábio do suporte consegue me ouvir, não sei se ele, nesse momento, é possível. Se for, manda lá nos grupos avisando que a gente, lembrando, né, que a gente está aqui ao vivo, tá bom? Paciente, a Giovana falou, a Evelyn também costuma chamar. Giovana, Evelyn tinha comentado aqui, legal. Vamos seguindo aqui no slide, vamos ver um exemplo, então, dessa raiz do problema, que é o ciclo do pensamento ansioso e a evitação. Vamos lá, passando aqui para o lado do meu slide, vamos para um exemplo claro. O que acontece? Nós temos na TCC duas palavrinhas que é a base de tratamento nessa abordagem, que é o modelo cognitivo. Cada um do ser humano, segundo a visão da TCC, tem esse modelo de funcionamento. Ou seja, acontece alguma coisa, essa situação, esse evento, esse acontecimento gera um pensamento. Esse pensamento provoca reações emocionais, comportamentais e fisiológicas. Aqui na ansiedade não é diferente. A gente sempre vai trabalhar com essa base de tratamento em qualquer demanda, tá, gente? Para criança, adolescente, para adulto. Olhando aí com a visão da TCC. Vamos para o exemplo. Começa, então, pelo pensamento, né? Vamos lá, vamos analisar. O pensamento de perigo. Tá andando na rua e aí tá ali, ó. Vem o primeiro pensamento. Vou passar mal na rua. Esse pensamento gera uma emoção, como aparece para você. Sinto medo. Esse medo vai levar a um comportamento. Uma coisa vai levando a outra. Que nesse caso aqui é a fuga ou a evitação. Comportamentos muito presentes e comuns em pacientes ansiosos. Começa a observar isso no teu paciente aí. E aí, qual é o comportamento dele? Eu vou ficar em casa. Ele fica em casa. Aí eu quero perguntar para você. Esse exemplo que a gente acabou de falar, que eu acabei de falar, você acha que ajuda ele sair da ansiedade ou não ajuda?
Comenta aqui para mim no chat. Então, é isso. Acontece uma situação, vem um pensamento que gera uma emoção, que gera um comportamento. Até rimou, né? Você acha que isso ajuda, alivia, atrapalha? O que você acha? Me conta. Me conta aqui no chat, que eu sou curiosa. Qual é a sua opinião? Você acha que isso ajuda todo esse ciclo desses acontecimentos ou não ajuda? Aparece para você aí no slide que o que acontece em todo esse ciclo. Isso aqui é um ciclo claro de uma pessoa ansiosa. Esse ciclo, ela acaba, esse exemplo, né, mostra como que um paciente ansioso ele vai se retroalimentando, ou seja, mantém o ciclo da ansiedade ativa, a todo vapor, funcionando. E aí, qual vai ser o nosso objetivo com a terapia? Quebrar o ciclo. É isso. Poderíamos parar aqui agora e ir embora. Só que não, que eu tenho muita coisa para mostrar para você. Inclusive, eu vou te mostrar aqui a principal ferramenta para o manejo da ansiedade em adulto. A gente vai ver um passo a passo, a gente vai fazer juntos um exercício, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar ainda mais, assim eu espero, tá? Então, é importante a gente ter claro essa ideia, essa informação aí. Exatamente. Reforça o comportamento, o Thiago comentou. Exatamente. Mas, ó, alivia. Quando o paciente ele evita o confronto com a dor, alguém comentou de dor aqui, é como um ciclo de dor, o Luiz comentou. Quando o paciente ele evita ter contato com essa dor, com aquilo que incomoda, ele foge, né? Ele evita ou ele, ó, mete pé, como a gente fala lá no Rio de Janeiro, né? Então, isso é um ciclo, né, que não ajuda, mantém ele nesse problema, nessa ansiedade. Então, isso precisa estar muito claro também. Muito bom que vocês responderam aqui, ó. Deixa eu ler. Ó, a Juliana tinha comentado, alivia no primeiro momento. Exato, Ju, é isso que acontece. Alivia? Claro que alivia no primeiro momento, mas, ó, não resolve. Ele fica preso nesse ciclo. Reforço, o Thiago tinha comentado. Tem uma paciente que mora no quarto andar e não desce a mais de um. Olha isso! Olha que problema, gente. Olha aqui para o chat. Tenho uma paciente que mora no quarto andar e não desce há mais de um ano, porque tem medo de passar mal na rua. Olha isso aqui. Gente, olha que problema. Talvez ela até acha que não, mas pensa, ela está presa. Ela está presa nos seus próprios pensamentos. Graças, a gente precisa quebrar esse ciclo. Vamos ajudar ela a quebrar esse ciclo, começando por uma psicoeducação, né? Trazendo essa consciência para ela, tentando entender também os desafios e quebrar esse ciclo. Essa é o segredo para qualquer atendimento, é entender o funcionamento desse paciente, entender o ciclo que ele está, seja em qualquer queixa que ele te traz, e quebrar esse ciclo. Grazi, eu espero que aqui a nossa oficina te ajude, tá? É isso que a gente vai fazer. A gente vai ver aqui a principal ferramenta e aí, se for o momento, já leva essa ferramenta já no próximo atendimento, se fizer sentido, se tiver dentro do seu plano terapêutico, tá bom? Vamos para a pergunta. Adoro perguntas. Pri, em caso desses, poderia, junto com o engajamento, aplicar exercícios de respiração, cartão de enfrentamento, com toda certeza. Quem foi que perguntou? Deixa eu voltar. O Luiz. Com toda certeza. Mas a gente precisa ter um certo cuidado. A respiração já pode ser aplicada no primeiro momento, tá? Já o enfrentamento, um pouco depois. A gente vai ver, talvez, mais ou menos um pouco disso já, tá? Mas muito boa a tua observação. Sim, Luiz, é exatamente isso também. Na verdade, a gente tem muitas técnicas, né, a favor aí da terapia, mas é importante, vou falar baixo para ninguém ouvir, é importante que a gente saiba por que eu estou usando essa técnica. Para quê? Por que ela funciona? A respiração eu sei que ajuda, tá, mas será que agora é o momento? Não é? E aí? A gente sempre tem muita dúvida e faz parte, tá, gente? Ter dúvida faz parte, é natural, tá? Gente, o que vocês estão achando aqui da nossa oficina? Tá dando para compreender? Tá tranquilo? Se você acha que esse conteúdo aqui pode também ser tranquilo, tá ajudando a entender um outro colega, chama ele, pega aí um link, dispara nos seus grupos, que eu sei que a gente faz parte de um monte de grupo, né? Eu tenho um monte de grupo. Além da família, alguém faz parte do grupo da família? Alguns não, né? Melhor não. Mas brincadeiras à parte, gente.
Se você faz parte de algum grupo aí de psicólogo, estudante, pode mandar para ele o link e me fala, Pri, mandei, convidei, que eu quero te agradecer aqui, tá bom? Luiz falou maravilhoso. Então, vamos seguindo aqui. Obrigada, Luiz, pelo seu feedback. Para mim, é muito importante. Vou seguir aqui com o nosso slide. Vamos lá, então, para a principal ferramenta. Quem quer saber qual é a principal ferramenta? Comenta aqui, quero. Acho que já dá para ver aí, né? Era para ter perguntado antes. Já deu uma cola, né? Poxa. Quer saber? Estou aprendendo muito e reforçando. A Luzinete falou que muito bom e ela quer. A Grazi falou, quero muito. Era para ter deixado escondido. Tá aí, ó, já aparecendo para você. Perguntei depois de mostrar. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho e já já a gente vai para a prática, tá? Qual é a principal ferramenta para o manejo da ansiedade em adultos? É a exposição gradual. Anota aí. Exposição gradual. E aí, vou fazer um link com um colega que tinha comentado aqui sobre enfrentamento, que tem uma certa relação, né? Só que ela precisa ser gradual, gradativa, aos pouquinhos, devagarinho, tá? Não dá para, tipo, por exemplo, esse exemplo que a colega comentou, que a paciente dela tá presa lá, presa, né, entre aspas, na verdade, literalmente, né, ela não tá descendo, então ela tá presa nos próprios ciclos de pensamentos e num local físico, que é o apartamento onde ela mora. E aí, eu não posso, no próximo de atendimento, falar, ó, agora a tarefa de casa é você descer e ficar lá e ir lá para baixo, né? Claro, se ela vai descer, ela vai ficar embaixo, não em cima, óbvio, né? Mas brincadeira essa parte. Não dá, tem que ser aos poucos. Tem toda essa exposição, tá? Que a gente vai ver já já na prática como fazer isso. Quem já ouviu falar sobre essa ferramenta? Comenta aqui para mim. Pri, já ouvi. Pri, nunca ouvi. Ó, a Evelyn tinha comentado aqui, exposição. Você já ouviu falar sobre essa ferramenta? A Evelyn disse que sim. Tem mais. Se você nunca ouviu falar, também pode colocar, nunca ouvi. Você está na reprise também, você pode comentar. Pri, nunca ouvi falar, primeira vez. Ou não, já ouvi falar, inclusive eu uso, é muito tranquilo. Já ouvi falar, a Rita também falou que já. O Luiz também. Que bom, hein? Então vamos reforçar. Se você já ouviu falar, a gente vai ver aqui um passo a passo. Mas eu quero só reforçar o que eu estava falando aqui anteriormente. A principal ferramenta para o manejo da ansiedade em adultos é a exposição gradual. Essa é a principal. Por quê? Porque além dela ser uma das estratégias, ferramentas, atividade, recurso, técnica, tudo sinônimo, né? Mais eficazes para quê? Porque eu falei agora há pouco. Quebrar o ciclo da ansiedade. O que vai quebrar os ciclos, o ciclo do pensamento que gera essa ansiedade ao ponto de, por exemplo, manter uma paciente de uma colega que comentou aqui, presa, é a exposição gradual. A gente precisa quebrar esse ciclo. E por que será, por que raios a exposição gradual, Pri, funciona? Porque ela ajuda o paciente a confrontar os próprios medos. E, claro, né, reverter esse ciclo aí de evitação ou de fuga. E é por isso que ela funciona. Mas a gente tem um jeito de fazer, e a gente vai ver já já, agora, daqui a pouquinho, tá? Até aqui, gente, alguma dúvida? Alguém já usou essa exposição gradual aí no atendimento? Já usou com algum paciente? Pri, já pensei em usar, mas nunca usei. Nunca ouvi falar, na verdade, você já ouviu falar, a maioria, né? Já usou ou nunca usou essa ferramenta com pacientes? Sabe como que aplica o passo a passo? Sei. Se você sabe, ótimo. A gente vai reforçar aqui. Se você não sabe, vamos aprender juntos, tá? A Luzete falou nunca. Nunca usou ou nunca ouviu falar? Lu, comenta aqui para mim, por favor. Só para poder entender o que você disse aqui, por favor. Nunca ouviu falar da estratégia ou nunca utilizou ela? Nunca usou. Ok. Quem mais, além da Luzinete, nunca usou essa estratégia? Quando eu falar estratégia, ferramenta, técnica, atividade, é a mesma coisa, tá? São só sinônimos. Então, de vez em quando eu vou mudar a palavra, mas estou querendo dizer a mesma coisa. E então, a principal estratégia, a gente vai ver aqui um passo a passo de como aplicar. Ó, a Juliana
disse que também nunca usou. A Grazi também. A Ju, a Grazi, já fiquei íntima, né? A Graziela, a Juliana, estou chamando de Grazi, de Ju. O Luiz falou que ele ainda não teve oportunidade. Ó, Luiz, acho que foi você que tinha comentado, se eu não me engano, se eu estiver errada, pode me corrigir. Que vai ter, acho que, uma paciente já na próxima semana, na agenda, alguma coisa assim. Me lembro por alto. É isso mesmo? Talvez vai ser a tua oportunidade de usar. Eu espero. Se for isso mesmo, pode chamar de Grazi, somos cariocas. Com muito X no final, né? Ó, se for isso, o Luiz falou que sim, já pode pegar aí em algum momento. Claro, se é o primeiro atendimento, não dá para aplicar já a exposição, né? Vamos com calma, mas em algum momento lá da intervenção. Pode chamar, sim. Ainda também não. Você é minha professora. Obrigada, Grazi, sempre com muito carinho, né? Isso, ó, um passo de cada vez, o que ajudará o paciente aos poucos quebrar o ciclo. Por exemplo, aí uma fobia de elevador, essa questão talvez de descer. Muito boa observação, Evelyn. Arrasou. É isso. Vamos para a prática? Faz o seguinte, ó. Pega lá papel e caneta. Estou no ônibus. Às vezes tem alunos, colegas, né? Que, alunos ou não, que estão no ônibus, em algum lugar, não tem papel e caneta. Então, se você puder, abre um bloquinho de notas, abre aí seu WhatsApp, ou um grupo com você mesmo, às vezes a gente tem, né? E vai anotando algumas ideias aqui, tá? Ó, a Evelyn falou que ela teve um caso. É complicado, né, Evelyn? Chegou a aplicar com ela essa estratégia? Com ela ou com ele, com esse paciente? A estratégia da exposição? Sim. Funcionou, Evelyn? Ou não funcionou? Pode acontecer também. Por que que não funciona? Uma outra questão para a gente pensar. Né? Às vezes tem a questão, talvez não é o momento, geralmente não é o momento ainda. O paciente ainda não está preparado ou pronto para isso. Funcionou. Que bom. Então, olha que legal. Ó, vou falar de uma ferramenta que a nossa colega está comentando que ela já usou, já teve um caso de ansiedade e que funcionou. Então, espero que com você também funcione, viu? Mas foi bem difícil no começo. E é mesmo, gente, muito, muito difícil. Não impossível, mas bem difícil sim. Vamos seguindo aqui, então? Vamos lá para a prática. Deu tempo de você pegar papel e caneta. Deu tempo se você abrir um bloquinho de notas aí, se você tiver, se for possível. A gente vai para a prática, então, começando pelo exercício que eu vou te trazer aqui a informação e depois a gente vai seguir 2 passos, tá? Deixa eu só confirmar se são só 2 mesmo, para a gente poder fazer bem certinho, tá? Posso começar o exercício? Bora começar. Eu não vou fazer sozinha, vamos fazer juntos. Lembrando que aqui é uma oficina, a oficina é mão na massa, é fazer mesmo. Do seu jeitinho que for possível, depois assiste a reprise para você rever, eu brinco, né? Sempre ver a reprise como se fosse um filme, pela segunda, terceira, 10ª vez, ajuda você a fixar mais o conteúdo, pegar pontos que você não tinha observado, tá? Só me conta aqui se eu posso começar ou se eu espero um pouco. É o caso da minha paciente, ela ainda não está pronta. Pronto, acabei de falar e a Giovana confirmou aqui. Oh, que bom! Tá vendo, gente, como é que acontece? Obrigada, Giovana, por compartilhar. Tá vendo como é que acontece? É isso. A gente consegue, na relação com o paciente, a gente consegue entender se ele está pronto para isso aqui ou aquilo ali, tá? E a prática é que a gente vai pegando esse jeitinho. Que bom, Gi. Obrigada por ter compartilhado, tá? Bora, pode, vamos. Então, vamos lá. O exercício que a gente vai fazer é o seguinte. Pensa aí. Tira a notificação, inclusive, aí do seu celular para não te atrapalhar. Pensa num paciente fictício. Pode ser um paciente real, mas não dê nome, não, tá bom? Por favor. Tá? Sem dar detalhes. Mas um paciente que ele evita alguma situação. A gente até já viu alguns aqui. Você pode pensar nesses que foram falados, no seu. Não estou atendendo. Cria aí um paciente com essa questão aí de ansiedade, que ele está evitando alguma situação. Vou dar aqui um exemplo. Andar de ônibus, fazer uma apresentação no trabalho. A colega tinha comentado aqui também Pensa aí nesse paciente, fictício ou real, e comenta aqui o que ele está evitando. Você que já atendeu ou atende, me diz aqui, não precisa dar nome, tá? Ou se quiser dar um nome fictício, mas o que ele está evitando? Vou trazer mais alguns exemplos. Você pode criar também esse paciente que eu falei, essa situação. Andar de ônibus, fazer uma apresentação, não sair de casa. Vamos lá, me diz aqui
algum paciente que você já atendeu, atende, e uma situação específica que ele está evitando. Por que a gente precisa ser bem específico, inclusive na hora de fazer esse exercício aqui? Porque é em cima dessa evitação que a gente vai praticar. Vamos lá. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui, os exemplos. Evita confronto, a Liliane comentou. Atendi uma engenheira que tinha medo de altura e tinha pânico de andar de elevador. A Grazi comentou. Evita participar de trabalho em grupo. Que mais? Evita sair de casa porque diz que vai passar mal. Olha aí quanta evitação. Quadros ansiosos. Evita fazer apresentações na faculdade. Que mais, gente? Você que está na reprise também, pensa aí, dá uma pausa, pensa nesse paciente que você já está atendendo, já atendeu, ou cria aí um paciente fictício. Evita ir para a academia pela exposição e ser julgado. Provavelmente uma ansiedade social, show de bola. Existem tipos, né, de ansiedade. Beleza, pensou então? Deu tempo de você pensar, muita gente já anotou aqui, você também pode também comentar aqui no chat ou aqui na reprise. Ok, pensou nesse paciente que evita alguma situação, vamos para o passo número 1. Listar essa situação, vocês já até falaram, né? Lista então essa situação. Pri, pode ser que o paciente tenha mais de uma evitação. Pode ser. E aí você vai listar com ele. Vamos colocar agora aqui no chat só as situações. Vocês já citaram aqui, mas alguém pode até repetir, não tem problema. Então, o primeiro passo é listar a situação que ele está evitando. Já tinha visto aqui alguns, né? Fazer apresentações na faculdade, ir para a academia. Que mais? Será que esse seu paciente está evitando? Participar de trabalho, esse é o primeiro passo. Então, antes de a gente seguir, deixa eu explicar aqui uma coisa. Quando a gente vai aplicar essa estratégia, essa principal ferramenta, que é a exposição gradual para quadros ansiosos em adultos, a gente está falando de uma estratégia extremamente funcional, extremamente eficiente no processo, e é ela que vai quebrar esse ciclo, mas você pode, inclusive, antes desses passos, explicar para o paciente, olha, eu tenho aqui um exercício, uma técnica, você pode dar o nome que você quiser, para a gente tentar entender melhor esse ciclo da ansiedade. Se ele já entendeu que ele está no ciclo, se ele não entendeu, é um outro passo que você precisa fazer, né? Ensinar para ele esse ciclo. Pensamento, emoção e comportamento. Esse é o ciclo. Lembra que a gente viu aqui. Aí, feito isso, ele entendeu esse ciclo, você vai apresentar para ele essa técnica. E aí, o primeiro passo é o que a gente acabou de fazer. É listar as situações que ele está evitando, tá? Essas que vocês haviam comentado aqui já, né? Feito isso, foi tudo bem? Podemos seguir? Esse é o primeiro passo. Listar as situações que ele está evitando. Agora, preste atenção. Agora vem o passo número 2. Juntos, ou seja, você com o seu paciente ou com o seu cliente, vão pensar em como quebrar essa situação. Ah, por isso você já falou que é quebrar o ciclo. Tá, agora a gente vai para a parte mais interessante. Como que a gente faz isso? E aí eu vou te dar aqui a resposta. Quebrando em pequenos passos, do mais fácil para o mais difícil. Por exemplo, fazer uma apresentação. A gente vai pegar, então, essa é a situação que ele está evitando, e ele precisa fazer. Ok. Então, a gente vai pegar essa situação, a gente vai quebrar, vai fatiar, dividir em pequenos passos, do mais fácil para o difícil. Exemplo aqui, ó. Primeiro passo, então, primeira coisa que ele vai fazer, né? Ensaiar na frente do espelho. Então, antes dele já ir lá apresentar, supondo que ele tem um prazo, né? Tem tempo ainda, ele não vai precisar ir agora. Então, a gente vai quebrar isso em pequenos passinhos aqui. Ele vai ensaiar de frente para o espelho. Ele vai pegar o que ele precisa apresentar, o conteúdo, o assunto, nesse exemplo de uma apresentação de trabalho, vai ficar de frente para o espelho e ele vai ensaiar. Vai ser fácil? O que vocês acham? Será que é fácil? Sim ou não? O que você acha? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso depende do paciente. Mas é um passo simples, óbvio, que vai começar a quebrar esse ciclo.
Então, ele vai ficar de frente para o espelho e aí ele vai ensaiar essa apresentação. Segunda ideia dentro desse passo grande, que é número 2, né? Ele vai apresentar esse trabalho para um amigo. Então, você que está com o paciente aí, que está com a evitação, por alguma questão, uma situação específica, eu falei aqui de apresentação de trabalho, você pode dar essas ideias. Então, você ensaia na frente do espelho. Um outro momento, um outro exercício que ele vai fazer é apresentar esse trabalho para um amigo. Pode ser, aí ele vai fazer como ele quiser, né? Numa videochamada, pessoalmente. Aí ele vai ver uma pessoa que é mais próxima. Pode ser um amigo, pode ser a esposa, a mãe, o pai, quem ele se sentir mais confortável. Depois disso, a gente vai para uma outra ideia, para um outro passo. Fazer a apresentação para 2 amigos. Pode ser para esse e para mais um. E aí a gente vai... Isso está sendo o quê? Treinado. Ele vai conseguir? Vai ser fácil? Naturalmente, não. Como uma colega comentou de uma situação que ela passou. No começo foi bem difícil. E é. Mas aí, aos poucos, ele vai entendendo que é possível. E aí, por último, é fazer a apresentação real. Então, numa situação simples como essa que eu trouxe aqui, num exemplo simples de apresentação de um trabalho, olha como é que a gente quebrou essa situação, que é apresentar um trabalho, em pequenos passos, começando pelo mais fácil. Então, ensaio na frente do espelho, apresento para um amigo, depois para uns 2 amigos, e aí eu consigo partir para a apresentação. É claro que aqui na teoria eu falando parece muito simples e muito mágico, e muito maravilhoso e muito óbvio, até é muito óbvio, mas nem sempre é muito simples, né? Então é por isso que a gente precisa repetir, fazer isso com o paciente quantas vezes forem necessários. Vocês podem, inclusive, usar a própria técnica do roleplay, trocar papéis, ele pode ensaiar para você nesse caso específico. Né? Vocês podem fazer, ele pode mostrar para você como que é, ele pode gravar um vídeo e te mandar, se ele se sentir confortável. Então, é possível, mas sempre começando, isso é uma exposição, é expor ele a real situação que ele precisa fazer, mas começando aos poucos, sempre do mais fácil, ou seja, que gera uma menor ansiedade para uma maior ansiedade. Ensaiar, por exemplo, na frente do espelho, lá na casa dele sozinho, naturalmente gera uma ansiedade? Gera, mas muito menor do que estar lá na faculdade, no trabalho, em algum lugar, apresentando para uma turma inteira, para a banca, aí, por exemplo, para quem está no trabalho de conclusão de curso. Tá? Alguma dúvida desses passos, gente? Me conta aqui. Ó, evita ir na casa dos pais, pois tem medo do pai descobrir a traição da mãe. Eita, algo bem complicado, né? Bem delicado. São coisas que a gente precisa ter claro, e é assim que a gente faz, é assim que a gente aplica a exposição gradual aos pouquinhos. É por isso que o próprio nome diz gradual, gradativo, aos pouquinhos. Alguma dúvida até aqui? Entenderam esses passos? Quer que repete? Não precisa? Me conta. Me conta aqui no chat. Você que está na reprise, né? Já está aqui, não tem como a gente dar uma pausa aqui ao vivo. Mas se você tiver dúvida, minha sugestão, você que está na reprise, pausa aí a aula e veja novamente, pega os pontos, ouve de novo, anota, tudo isso ajuda bastante, tá? Vamos lá. Até aqui tranquilo, gente, os passos, vocês querem que eu repita? Ficou claro? Deu para entender? Não precisa, entendi, a explicação foi ótima, a Giane comentou. Tem um comentário aqui da Grazi, vamos lá. Pri, essa paciente que está presa, eu poderia sugerir... Opa, peraí. Eu poderia sugerir que ela saísse no corredor do andar dela, mais para frente, descer até a metade da escada, e depois descer um lance de escada e subir, tudo isso aos poucos? Grazi, não só pode, como deve. Grazi, eu fiquei muito feliz. Olha que interessante, gente, a Grazi compartilhando, se vocês perceberam. A Grazi, ela só ouviu, ela falou que queria conhecer, vocês se lembram? E ela, o que aconteceu com ela aqui? A Grazi, ela conseguiu entender a proposta. Eu trouxe um exemplo bem diferente do que ela falou, do caso dela aqui, que ela está compartilhando com a gente, e ela pegou a ideia por trás disso. Grazi, com certeza. E depois, a minha recomendação,
é compartilhar com a gente, se você quiser, tá? Compartilha com a gente aí, se for possível, é claro, comigo. Manda para mim depois para contar como é que foi, se foi bom, se não foi. Para a gente vai ser sempre muito importante, tá? Muito legal essa ideia aí que a própria Grazi trouxe no exemplo que ela só ouviu, tá? Parabéns. Deixa eu ver aqui mais o chat antes da gente continuar. Também entendi, a Grazi tinha comentado. Legal, olha que a Juliana perguntou. Os passos são combinados com antecedência? Os passos são aplicados de forma que o cliente evolui? Exatamente, sim, Ju, exatamente. A gente combina para ele. Lembra dos passos anteriores? Eu mostro para ele o ciclo, eu faço uma psicoeducação da ansiedade, eu mostro para ele que existe um ciclo e pergunto para ele, apresento se faz sentido, aí a gente vai para a exposição. Aí, aos poucos, vamos combinar? Vou pegar o exemplo aqui da Grazi. A paciente dela está presa lá no apartamento e não desce há 1 ano. Qual foi a sacada? Vamos tentar essa semana? E pode ser uma vez na semana. Se ela conseguir todos os dias, ok. Mas vai aos poucos. Fala assim, olha, a tarefa de casa hoje é você, como a Grazi comentou, pegar o exemplo da Grazi de novo, tá, Grazi? É você andar no corredor. Então, a gente combina, Ju, combina exatamente. E aí, na próxima sessão, vamos torcer, né? A gente torce também, claro, porque a gente tá ali numa relação, no envolvimento com o paciente, para que ele faça, para que isso traga uma evolução. E aí, vamos lá, ele veio para a próxima sessão, e aí? Lembra da tarefa de casa? É outra ideia dentro da TCC. Passou, tem que cobrar, tem que perguntar. Se ele conseguiu, se não conseguiu, se foi fácil, se foi difícil, se alguém ajudou, tá? Muito bom, isso aí, Ju. A gente combina esses passos e vai aos pouquinhos, conforme ele vai evoluindo, sem forçar. É aos poucos que a evolução em qualquer demanda acontece, tá? Quando você usa essa técnica. Vamos lá, Adriana. E se a paciente tem medo de sair de casa por causa do medo de cair? Como aplicar essa técnica? Adriana, muito boa também a tua pergunta. E aí, a gente vai tentar entender o que ela pensa sobre isso. Ela traz ali um medo de sair de casa. Qual é o medo? De cair. Por que cair? Já aconteceu isso alguma vez? Aí você pode aplicar o questionamento socrático, que é um dos pilares da TCC. É ajudar ela a avaliar essa ideia, esse pensamento. Aí você vai fazer a reestruturação com ela, tá? Então, nesse caso da Adriana, a técnica do questionamento socrático para essa ideia específica vai cair muito bem. Vai ficar muito bem, tá? Deixa eu ver mais comentários. Uhul, compreendi. Pronto, ganhei meu dia. Que bom, Grazi, fiquei feliz. Tenta lá, depois compartilha. Também. A Liliane, quando o ansioso tem medo de confrontar alguém, como conduzir? Mesma coisa, Liliane, você, nesse caso, esse medo de confrontar alguém, é importante entender o que o paciente pensa sobre. Ele já te trouxe uma emoção, ele tem medo. O medo é uma reação do quê? Do que ele está pensando. O que significa para esse paciente confrontar alguém, alguma pessoa? Esse vai ser o passo. Então, a ideia não é vai lá confrontar, né? É primeiro entender o que está passando pela cabeça dele. Esse medo, esse receio de confrontar alguém, talvez porque ele precisa, também tem isso. Eu preciso fazer isso. Por que eu tenho que fazer? São questionamentos que a gente vai fazer. E aí o questionamento socrático também cai super bem aqui, tá? Perfeito, muito obrigada, a Adriana comentou. Imagina. Coração para vocês. Bora seguir então, gente. Então, é exatamente assim que a gente aplica essa técnica, né, da exposição gradual, que é a principal estratégia para trabalhar a demanda de ansiedade na vida adulta. E aí, algo para a gente refletir, eu queria que a gente parasse agora um pouquinho e pensasse. Percebe como uma ferramenta simples, uma técnica, uma estratégia simples como essa, quando ela é planejada, estruturada, ela pode trazer muito benefício para o paciente. Ela traz coragem, ela apresenta coragem para o paciente, segurança para a gente, porque a gente sabe o que aquele paciente precisa, a gente já entendeu o que está acontecendo com ele, e a gente pega, nesse caso, essa estratégia, planeja aos pouquinhos, como a colega tinha perguntado, combina com ele, né? E vamos fazendo aos pouquinhos e vai vendo a evolução. E todas as vezes que você aplicar, pergunta, conseguiu fazer? Né? Cobra, né? Passou para casa, cobra. E sempre pergunta, como é que foi para você fazer?
né, esse exercício, seja ele qual for. Aqui a gente está falando de uma específica, né, da exposição gradual. Mas como é que foi? Como é que você se sentiu? Vamos pegar o exemplo da Grazi, a paciente dela, vamos ver, vamos aqui já imaginar que isso vai acontecer. Ela não sai de casa para nada, e ela vai andar no corredor, ela conseguiu. Caramba, pergunta, como é que você se sentiu? Pode ser que ela tenha se sentido muito bem ou muito mal. A gente vai validar isso e vamos tentar novamente. Tentar entender por que ela, por exemplo, ela se sentiu mal. Tá? Então, é muito importante a gente ter isso claro na nossa mente. Uma ferramenta simples, planejada com estrutura, ela pode dar muito mais coragem para quem? Para o paciente, com toda certeza, para enfrentar, lidar com o problema dele, seja qual for, nesse caso aqui, a evitação de uma situação, né? Tem uma ansiedade aí. E, naturalmente, gente, o quê? A nossa segurança. Porque quando a gente sabe qual técnica, e só não é só saber a técnica, por que eu estou usando, em que momento que eu vou usar, o passo a passo, literalmente, com toda certeza, traz muita segurança, muito mais clareza no processo como um todo. O que a gente acabou de fazer aqui agora juntos, se você fez junto comigo, ótimo, se não, te sugiro fazer também, é apenas uma peça de um quebra-cabeça. Né? É apenas um pedacinho aí de um quebra-cabeça, de um processo completo que a gente tem na terapia com o nosso paciente. E a gente tem muita coisa para fazer. E aí surgem aqui alguns questionamentos que eu queria dividir com você. Por exemplo, a gente falou da famosa aqui estratégia poderosa que é a exposição para trabalhar demanda de ansiedade. Mas pode ser, naturalmente surgem outros questionamentos como esses que estão aparecendo para você. Então, essa é apenas uma peça, mas tem outras. A reestruturação de pensamentos de catástrofe, como é que a gente trabalha? Talvez você saiba ou não, a catástrofe, ou pensamentos catastróficos, é uma distorção cognitiva muito comum em pacientes ansiosos. Como que eu trabalho ele? E as tarefas de casa? E a ansiedade, né? E se a ansiedade pode acontecer, virar um pânico? E se a pessoa tiver fobias específicas, como que a gente faz? A exposição é apenas uma estratégia para lidar com esse ciclo, mas tem outras questões que podem acontecer. E o que a gente faz? Como que a gente faz? Foi pensando nisso, em todos esses desafios que eu e você já passou ou vai passar, na necessidade também de ter um guia completo. Eu, lá no meu começo, eu precisava disso, era tudo muito solto. Eu desenvolvi aí o e-book Ansiedade na Vida Adulta. É um protocolo completo pela TCC, né, para tratar aí a ansiedade desde lá da avaliação. Então, é um processo, um protocolo de um processo completo. Ou seja, ele não é um livro de teoria, mas é um protocolo completo, como eu falei, tem o passo a passo, com todas as ferramentas, o roteiro exato que você pode fazer em cada sessão para conduzir o tratamento como um todo. Claro, tratando a ansiedade, que é o que a gente está falando aqui, com muito mais segurança, com eficiência, do início, lá do primeiro contato até você dar alta para o paciente. E quem quiser conhecer depois, chama a gente lá no WhatsApp, aparece para você na tela. Quem está na reprise, vou deixar aqui o contato também para você dar uma olhada. E o investimento dele é único, no valor de R$ 45,00, com acesso vitalício. São várias e várias páginas também. É um e-book bem denso, bem completo, mas com passo a passo de cada atendimento. Então, você quer entender, conhecer outras estratégias, além apenas dessa aqui, eu tenho certeza que esse e-book, esse protocolo vai contribuir muito na sua prática clínica. Se você quiser conhecer, quiser adquirir, chama a gente lá no WhatsApp. Só espera um pouquinho, porque a gente recebe dezenas de mensagens diárias, a gente vai recebendo conforme vai chegando, mas a gente recebe, a gente retorna a você, tá? Se quiser conhecer, é só chamar a gente lá no WhatsApp, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, ó. Antes, quero só agradecer, tá? Quero agradecer você que ficou comigo aqui, você que está vindo aqui comigo ao vivo ou aí na reprise. Muito obrigada por separar do seu tempo. Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, tá aí o meu Instagram, tem o meu e-mail, me chama lá no WhatsApp, que a gente bate um papo e a gente conversa. Eu espero que a gente consiga se ver aí em outros momentos, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários. Ó, vou parar só de compartilhar. A gente vai fazer agora a brincadeira. Eu já vou ler também o chat, tá? O que tem na caixa vai ser a nossa brincadeira. E a gente encerra hoje aí a nossa semana
da TCC em Foco. Mas antes, se você puder, abre aí a sua câmera. A gente vai deixar registrado aqui mais uma vez. E hoje é a nossa despedida, o nosso último encontro. Então, queria deixar registrado você aqui comigo. Depois eu vou levar você comigo lá para o meu Instagram. Deixa depois lá seu feedback, para mim também é bem importante, tá? Vou responder os comentários, vou tirar dúvidas se você tiver sobre o conteúdo aqui, sobre o e-book, e a gente vai fazer a brincadeira, a última, o que tem na caixa, tá? Vamos lá? Então, ó, se você puder, abre a câmera, dá um tchauzinho para eu registrar você aqui comigo, e a gente vai brincar já já. Obrigada, espero que a gente tenha outros encontros, viu, gente? Muitos outros encontros também. Isso é um prazer estar com vocês, contribuindo aí de alguma forma. Vamos para perguntas ou vamos brincar? Quem gosta de brincar? Todo mundo, né? Quem gosta de ganhar presente, né? Muito bom. Ó, e o presente, só para reforçar para quem está aqui, talvez não esteve em outro momento com a gente, nos outros dias da oficina que a gente teve aqui, o workshop, você pode escolher, a gente vai mandar uma lista com vários materiais que a gente tem, e você olha lá, esse aqui deve ser interessante, quero esse. Pronto, escolheu, é seu. Pri, eu quero esse aqui da ansiedade. Pode ser também, não tem problema algum. Você que vai escolher. É um só, tá? Mas vai ser com muito carinho e eu espero que contribua muito na sua prática clínica. Como que funciona para quem não estava aqui nos outros dias? Eu vou abrir aqui um cronômetro de 30 segundos. E aí, quando eu falar valendo, a gente vai abrir o cronômetro, vou mostrar para vocês aqui na tela. E aí, quem falar o que tem na caixa, adivinhar, né? O que tem na caixa, o primeiro que falar dentro do tempo, leva o presente, tá? Ah, Pri, falei por segundo, mas lembra, ó, vamos combinar aqui. Combinado não sai caro, né? As regrinhas. Falou o primeiro objeto que tem dentro da caixa, dentro do tempo, você ganha, tá bom? Vamos fazer a brincadeira, então, primeiro? Pode ser? Aí eu já leio aqui os comentários, respondo as perguntas. Pode ser? Então, vamos lá, ó. Eu vou abrir aqui, então, o cronômetro no meu telefone. Cadê meu alarme? Vou colocar... Tá até aqui aberto, que a gente teve aqui ontem, né? Aqui, ó. Tá até aqui. Tá do mesmo jeito ainda. 30 segundos e 86 milésimos, eu acho que é assim. Vê se aparece para vocês. Não sei se aparece. Mais ou menos, né? Para quem está no computador, talvez fica melhor. No celular fica um pouquinho pequenininho. Mas para ver que tá tudo direitinho aqui, o mais justo possível. Então, vamos lá, ó. Deixa eu abrir aqui o chat. Vou fazer como a gente fez outra vez. Eu não vou conseguir olhar aqui e olhar aqui. Então, vou deixar vocês falando. Fala. Escreve, no caso, né? E quando eu dar pausa, aí eu vejo aqui o chat. Quem falar primeiro, acertar o que tem na caixa dentro do tempo, ganha um presente. Não é sorteio, tá, gente? Você vai ganhar. Certo? A caixa, para quem não sabe, é essa mesma caixa da semana, ó, ela é bem pequenininha, ó, cabe na minha mão. Alguém falou que tinha paciente na caixa, poltrona, a gente até riu juntos, né? E a dica é, vamos para a dica? Tem no consultório, tá? A dica é, tem no consultório. Posso começar? Posso ligar aqui o cronômetro? Sim? Não? Ó, vamos lá. Quando eu falar valendo, deixa eu ver aqui o horário que a gente vai iniciar, para a gente manter certinho. Aqui no meu computador agora são 15 horas e 4 minutos, o horário de Brasília. Vou ligar aqui o cronômetro. Ó, valendo. Tá aí correndo, vai escrevendo o que vier na sua cabeça. Pode ser poltrona também. Se desse, né? Talvez miniatura, alguém brincou e falou isso ontem. Vai falando o que vier na sua cabeça. Pode falar mais de um. Falou, acertou. Dentro desse tempo de 30 segundos, o prêmio é seu, tá? Deixa eu virar para cá só para eu ver o tempo que tá. 22, 25, 27, 28, 29, 30. Parou. Vou dar pausa. Acabou. Se ninguém acertar, o que a gente faz? A gente faz de novo. Nem que a gente saia daqui meia-noite. Quem quiser, claro, ficar para poder ganhar aí um presente. Deixa eu voltar aqui. Bastante coisa. Vamos lá. Vou ter que ver aqui um por um. Tem na caixa. Cadê? Deixa eu voltar. Peraí. Peraí que eu tô voltando. Gente, vocês falaram bastante, hein? Deixa eu ver quem foi a última aqui. A primeira, no caso, né? A primeira foi a Fernanda, 15 horas e 4 minutos. Vamos lá, vamos para as respostas. Carimbo, borracha, relógio, carimbo do profissional, livro da TCC ou de ansiedade,
Grampeador, borracha, clipe, cartão de visita. Tem um aqui que o Luiz colocou, não entendi. Eura. Chaleira, talvez? Ou não? Carimbo, caneta, clips, borracha, cadeira. Cadeira seria bom, hein? Relógio, chave. Eu pensei na chave, Ju, mas não é a chave. Borracha, post-it, apontador. Apontador foi no primeiro dia. Quem levou foi a Josemara. Livro, caneta, livro. Pingente também, uma boa, Daiane, mas não. Grampo, tem bastante clipe, né? Livro. Como é pequenininho, né? Vocês estão perfeitos. Lenço de papel, legal, interessante. Não, pendrive também seria interessante. Não. Gente, ninguém acertou, eu acho, hein? Um vale ansiedade. Ah, gostei do vale, muito bom. Você me deu uma ideia, hein, Evelyn? Dia do psicólogo, semana do psicólogo. Gostei de uma ideia. Pensei, tive uma ideia aqui. Cadeira. Gente, ninguém acertou. Tem no consultório. Vamos de novo? Vou ligar o cronômetro, tá? Então, ó, grava aí. Tudo isso que eu falei tá aqui no chat, não repete, porque não tem. Então, pensa em outra coisa aí. Espera aí que eu vou colocar valendo, Baiana. Espera aí, deixa eu voltar. Vou ligar aqui o cronômetro. Ó, espera aí, deixa eu só colocar aqui o cronômetro. 15 horas e 7 minutos, valendo. Tem no consultório. Eu não posso dar mais dica, que se eu der mais dica, eu vou dar resposta. Ó, tô conseguindo ler aqui por alto. Ainda não. Xuxinha de cabelo, interessante. Não. Deixa eu virar só para cá para eu ver. 23. Gente, não. 30, parou. Eu acho que ninguém acertou. A gente vai ficar aqui até, vamos lá, 15 horas e 7 minutos, né? A gente começou, deixa eu só voltar, mas olhando assim por cima, vocês escrevendo, não. Peraí, deixa eu voltar, voltando. Chaveiro, caneta, telefone, planta, cola, mouse, chave, tesoura, computador, flor, cadeira de novo, lápis, marcador de páginas, celular, quadro de avisos, impressora, xuxinha de cabelo, achei interessante, mas não. Marca de página, fichas, fotos, abajur, celular, corretivo. Também interessante, corretivo, não. Obras de arte, brinco também seria legal, né? Óculos, papel de parede, prancheta, régua, elástico, porta-caneta, folhas de ferramenta, símbolo do psicólogo, objeto de... Quê? Objeto de devorar? Isso eu li errado. Gente, não é isso. E agora? Ó, deixa eu tentar uma outra dica para ver se a gente consegue aumentar aí mais a possibilidade de acerto. Tem no consultório... Caramba, que se eu falar, eu vou dar resposta. Tá, olha só. Tem no consultório... Eu vou mudar, tá? Porque não tem no consultório, mas não só no nosso, de psicologia. Vou mudar. Tem nos dois lugares. Espera eu dar o play aqui, a gente vai fazer mais uma rodada. Tem no escritório. Espera, segura a resposta para ninguém pegar essa resposta aí. Vou ligar o cronômetro de novo, tá? Então a gente vai abrir um pouquinho mais. Porque tem no consultório? Tem, mas também tem no escritório. Acho que talvez fica melhor. Deixa eu voltar. Valendo. Lembra que tá dentro da caixa. Pequenininha a caixa. Mesa. Botão é legal. Não. Gente, eu não achei que ia ser tão difícil. Deixa eu voltar. 27, 30. Parou. Uau! Ninguém, gente, não é possível. Vou ter que passar em outra coisa. Vou pedir ajuda aos universitários. Deixa eu chamar meu filho para ele dar uma ideia. Filho, a gente está numa brincadeira aqui ao vivo. O que tem na caixa? Vem cá ver, eles não podem ver. Ó, já falei que é no consultório e também na
No escritório que eu falei, né, gente? Ó, peraí, senão tem barulho. Que outro lugar que pode ter isso? Cuidado, cuidado. O que tem na caixa? No consultório ou no escritório tem, mas ninguém acertou. Deixa eu voltar aqui. Que outro lugar que pode ter esse objeto? Na sala. Na sala? E na sala. Gente, ele falou que pode ter na sala. Deixa eu só botar se alguém falou. Porta, caneta, folha, símbolo, objeto, espelho, mesa, computador, lenço, branquinho, deve ser banquinho, né? Porta-treco, corretivo, lapiseira, prancheta, mesa, teclado, agenda, notebook, grampeador, botão, lápis, foto, tapete, recibo, tesoura, broche, um enfeite pequeno, baralho, batom. Não, gente. Cofre eletrônico. Ah, vocês são ótimos. Ó, uma pessoa falou aí, um objeto, Ah, tem relacionado um objeto aí. Não vou falar não qual. pode falar. Não vou falar qual, mas uma pessoa aí falou uma coisa que tem relacionado. Não é um objeto, mas tem relacionado a esse objeto que foi falado. Vem. Gente, ó, eu vou até abrir mais, tá? Tem também uma foto do grupo. Legal, Evelyn. Vou abrir de novo o cronômetro. Tem que ser justo dentro do tempo, tá, gente? Quem quiser continuar, continua. Quem não puder, tudo bem, gente. Fica à vontade, tá? Todo mundo quer ganhar presente, né? Vou abrir de novo aqui, eu vou abrir um pouco mais. Tem no consultório, tem no escritório, tem... Esse aqui vocês vão conseguir, eu acho. Acho que agora vai. Espera falar valendo para você poder participar. Se for fora do tempo, não vai ser justo, né? Não vai dar. Deixa eu voltar. Tem na papelaria. Valendo. Papelaria. Não, ainda não. Papelaria, escritório, consultório. Não? Opa, quase foi. 30. Gente, eu não imaginei que isso fosse tão difícil. Não. Acabou já, gente. Peraí. Parou o tempo. Meu Deus, gente. O que a gente faz agora? Tem no escritório, tem no consultório, tem na papelaria. Meu filho falou que tem em casa. Tem uma dica muito específica que se eu falar, aí não vai dar, né? Porque todo mundo vai falar junto, como é que a gente vai fazer? Não, ficha, borracha, folha, papel, sulfite, retrato. Uau! Gente, agora... Não, Durex seria uma ideia, né? Controle remoto, fita adesiva, calculadora, caderno. Eu tenho que ler todos, né, gente? Porque se alguém falou, né, eu preciso ser justa e entregar o presente. Nada disso. Nenhum desses. Calendário, estilete seria legal. Caneta fluorescente, balas, porta-retrato, cola, calendário, bloco, apontador, já foi. Faz o sorteio de quem está aqui. Seria interessante, mas eu teria que ter aqui a forma de fazer. Eu não vou conseguir. Ai, seria bom, Adriana. Fita durex, papel de presente. Faz sorteio. A ideia da Grazi. Boa, hein, Grazi? Retirar... Quem é retirador? Ah, retirador de grão. Ah, interessante. Vai, vamos mais uma rodada. Segura aí a sua dica. Filho, me ajuda. Gente, vamos lá. Tem no consultório, tem no escritório, tem na papelaria, tem em casa. Ó, meu filho deu a ideia de ser uma dica que comece com a letra. O que vocês acham? Pode ser legal, né? Olha o que vocês vão falar, gente, cuidado. O que vocês acham? Boa? Então tá, ele deu uma ideia aqui. Deixa eu voltar aqui o cronômetro. Tem no escritório, tem no consultório, tem na papelaria, tem em casa.
Eu acho que todo mundo tem. Todo mundo, eu, você, o paciente, todo mundo tem. Ó, abrange mais. Vou dar aqui o cronômetro. Essas são as ideias. E agora, a próxima dica começa com a letra... Espera eu falar aqui, tá bom? Para você poder participar. Começa com a letra P. P de Priscila. Valendo. Tá rodando aqui. Dentro do tempo, tá? É um pouco mais difícil agora, né? Gente, quem quiser sair, não puder ficar tranquilo, tá? A gente só vai finalizar esse sorteio. Esse sorteio vai sair. Não é nem sorteio, né? Porque não é sorteio. Esse prêmio vai sair. 22. Vamos ver. 26, 27, 28, 29, 30. Pausei. Parou. Vamos lá. Vamos ver se agora sai, né, gente? A ideia dele também foi bem interessante. Eu acho que saiu. Deixa eu só voltar aqui no início. A gente começou 15h15. A última palavra aqui no chat foi da Evelyn, escrito boa. E a partir disso a gente começou. A Giovana falou que é um papel. Luiz também, a Grazi, papel A4, tesoura, papel. Graziela falou pilha. Será que é uma pilha, Graziela? Será? Vamos ver se é uma pilha. É uma pilha! Que bom, fiquei feliz, Grazi, parabéns para você. Gente, obrigada por ter participado. Grazi, parabéns. A nossa equipe vai entrar em contato com você, vai te mandar uma lista de documentos, de materiais que a gente tem, e escolhe lá o que mais te interessar, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês, por topar a brincadeira, fizemos várias rodadas. Filho, obrigada. E quem quiser conhecer o meu filho, vai lá no meu Instagram, tem um vídeo que eu fiz hoje sobre o Dia do Psicólogo, eu nunca sonhei, e a responsabilidade é dele. Então, vai lá conhecer ele um pouquinho, você vai entender melhor a história, tá? Muito, muito, muito obrigada. Eu espero que a gente se veja em outros momentos. Continue lá nos grupos, participando. Vai ser um prazer continuar com vocês lá também. E obrigada e feliz dia para nós, né? Para quem é psicólogo, para quem é terapeuta, para quem está em formação. Enfim, muito, muito bom. Grazi está feliz, né, Grazi? Fiquei feliz de você ficar feliz. Depois só manda um oi para a gente lá, Grazi, porque é muita gente. E só aguardar que a gente vai te retornar, tá bom? O que vocês acharam da nossa oficina de hoje, da nossa semana? Tem muita... Ó, a gente acaba hoje aqui, encerra a semana, mas até os próximos dias aí, em comemoração do psicólogo, tem algumas coisas legais para acontecer. Eu vou informando lá nos grupos, tá? Deixa eu só ver aqui o feedback. A gente está encerrando aqui, viu? Que bom, a Grazi ficou muito feliz e eu fiquei também. Putz, uma pilha, pois é. Eu também. Mas não foi o primeiro, né? Aqui. Ai, gente, que pena. Na minha papelaria não vende pilha, poxa vida. Obrigada, Grazi. Obrigada, gente. Bom descanso para vocês. Aqui a Adriana está falando, agradecendo pelas oficinas. Vai ficar ficou gravado, Viviane? Espero que sim, que dê tudo certo. Acabando daqui, a gente espera, né, baixar, depois a gente sobe, a gente fala lá no grupo, tá? Qual foi o prêmio? A Grazi vai escolher, Evelyn. A gente tem uma lista de vários materiais para a clínica, né? Protocolos, tem outras oficinas gravadas, e ela vai escolher o que para ela fizer mais sentido, tá bom? Obrigada, gente. Ó, beijo, fiquem com Deus. Uma ótima semana. Feliz dia pra gente. A gente se vê por aí. Tchau, gente.